Em nosso estudo de hoje, a lição 26 do livro Assim Vencerás tem por título Progresso. Seja a prova qual for, não desistas do bem. Ao termo de um caminho, outra estrada aparece. Em seguida a um fracasso, há sempre um recomeço. Problema resolvido dá lugar para outro. Faz o melhor que possas. Trabalha e segue adiante. Ninguém foge ao progresso conforme as leis de Deus. Vamos entender uma coisa. A visão que a doutrina espírita passa para a gente. Eu fui criado simples e ignorante, vou chegar à perfeição, querendo ou não querendo. Vou passar por todas as etapas evolutivas. Se não for por amor, será pela dor. Esse jargão parece muito positivo. Ele é mais para a gente aqui no mundo de expiações e provas, porque a característica nossa aqui é que nós somos espíritos ainda rebeldes ao Evangelho de Jesus. Mas, querendo ou não querendo, todo mundo foi criado. Simples e ignorante vai chegar à perfeição. Não existe retrocesso, segundo os espíritos. Eu, como espírito, eu progrido. O máximo que pode acontecer, se a gente fosse pegar um gráfico, para quem gosta dessa parte de estatística ou de matemática, o gráfico vai fazer assim, eu estou indo para frente, o máximo que eu posso fazer é estacionar um pouquinho e vai. Eu vou retornar. E quando eu falo regredir, é em matéria de desenvolvimento de inteligência ou desenvolvimento de moralidade. Não existe eu ser inteligente e a minha inteligência deixar de existir. Ou eu estar mais moralizado e me desmoralizar. Não existe. Ponto. Aí muita gente vai falar assim, mas espera aí, e como é que você explica doença mental? Não, eu posso explicar, assim, como gênero de prova, um espírito não conseguir mais manifestar sua inteligência porque o órgão físico aqui, o cérebro, tem um problema nele que vai impedir com que a minha inteligência seja manifestada naquele momento ali. Mas a inteligência existe, ela não vai deixar de existir, ela só não tem como se manifestar. Então tá bom. Então nós vamos chegar ao progresso sim, tá. E aí o que acontece? Eu vou fazer uma comparação, em primeiro lugar, da inteligência, porque Jesus disse pra gente assim, conhecereis a verdade vos libertará. E a gente vai conhecer a liberdade quando a gente pegar, em primeiro lugar, o texto bíblico e ler aquele texto procurando absorver o máximo que você puder, porque ali, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar a moral do Cristo, e a moral do Cristo é a moral mais completa da história da humanidade. Não é que a gente esteja dizendo, né, que outras religiões estejam equivocadas. A gente está dizendo que a mais completa está no evangelho de Jesus. Mas aí eu leio aquilo ali, já ouvi alguns companheiros falando assim, eu já li os evangelhos tantas vezes. E depois você acaba, vou ler, é mesmice? Não, é mesmice, você já está praticando, já está conseguindo praticar. Uma coisa é você ler ali, né, tem que perdoar 70 vezes 7, como é que está o seu exercício do perdão? Uma coisa é você ler que precisa aprender a amar o inimigo, dar outra face, como é que está o seu relacionamento com aqueles que se apresentam como obstáculo na sua vida? Então, a gente, por conta da inteligência que a gente vem desenvolvendo, eu não estou mais satisfeito que eu estou lendo a mesma coisa, eu quero novidade. Então você começa a pegar material que vai desenvolvendo com mais detalhes o que está lá no Evangelho, mas o tempo todo está te remetendo de volta ao Evangelho. Olha só que coisa curiosa, né? É exatamente assim que acontece no campo fático também, saindo da inteligência e indo para os fatos. O que acontece? Apareceu um gênero de prova. Eu tive um fracasso na minha prova. Eu vou ter momentos de lamentação, mas logo em seguida, olha o que o Emmanuel diz. Ao termo de um caminho, ao final de um caminho, outra estrada aparece e em seguida a um fracasso há sempre um recomeço.
Hoje a gente, quando ouve dizer que não existe privilégio na criação, nenhum ser teve privilégio a mais do que o outro, a gente fala assim, se uma pessoa já consegue ser tão boa nisso, é porque ela já desenvolveu isso no passado. E se eu não consigo ainda, é porque eu estou aprendendo a desenvolver agora. Eu estou chegando agora de uma palestra, nesse momento. Nós fizemos uma palestra hoje em homenagem a Leon Denis, espírita. E quando eu estava voltando para cá, para casa dirigindo, eu estava pensando no seguinte: se o mundo regenerar e eu não for um espírito merecedor de continuar no mundo regenerado, falei, gente, se eu não for merecedor, é porque a minha etapa evolutiva não comportou a etapa evolutiva do planeta, mas Deus é amor o tempo todo, Ele quer para mim aquilo de melhor. Né? E a gente tem que aprender com o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, não é a minha não, assim na terra como no céu. Tá? Então Ele vai me mandar para um lugar que vai proporcionar a minha evolução para que um dia eu consiga chegar ao ponto dos espíritos que seguiram e eu não pude acompanhar. Mas eu fiquei pensando comigo, se pelo menos me deixasse trabalhar do jeito que eu estou trabalhando hoje, né? Porque o que a gente, não vou dizer temer, mas o que a gente não queria, não desejaria mais, é que as nossas expiações fossem tão fortes que não permitissem a gente o trabalho. Está permitindo um trabalho? E olha bem, né? Eu vou corrigir o que eu estou falando. Porque a gente conhece pessoas que estão passando por expiações muito grandes e que mesmo assim não abandonam o trabalho. Para não dar exemplos assim particulares, vamos pegar um exemplo público que todo mundo pode acompanhar. O espírito Jerônimo Mendonça, que a gente ficou conhecido como Gigante Deitado, que estava lá volta e meia visitando o Chico Xavier quando o Chico Xavier estava encarnado. Aquele senhor era tetraplégico. E dentro da tetraplegia dele, ele estava fazendo palestras, estava se envolvendo com obras sociais. Então, cada um, mesmo com as expiações, a gente consegue trabalhar. Mas eu fiquei pensando assim, né? Se pelo menos eu conseguir trabalhar do jeito que eu estou trabalhando hoje, para mim já adianta, já é muito bom, porque cada vez que eu me proponho a falar da doutrina, alguma coisa está mexendo com a minha razão e com o meu bom senso aqui. E cada vez que a gente fala de coisas que a gente ainda não está praticando, parece que dá uma sacolejada dentro da gente, parece que aquilo vai incomodando, fala, eu não quero mais passar essa vergonha não, de ficar falando o tempo todo e não fazendo. É claro que o ser humano é lento e que a natureza não dá salto, tudo bem, a gente tem que esperar o momento certo para cada um amadurecer, mas a coisa vai acontecendo dentro do progresso. Então, por isso que o Emmanuel o tempo todo incentiva a gente ao trabalho e ao estudo, porque esse trabalho, esse estudo vai colocando a gente no caminho de progresso. O Emmanuel começa a lição de hoje falando, seja a prova qual for, não desista nunca do bem. Tá? Se tiver um fracasso, vai ter um recomeço. Agora, o problema resolvido vai dar lugar para um outro problema. É uma outra questão que vai aparecer, porque vamos interpretar isso aqui, falar, pô, meu Deus, eu me livrei de um, vai vir outro. Não, não é isso não, é que vem dizendo, até você chegar à perfeição lá, acabar todo o progresso, você vai ter provas. Esse mundo aqui é de expiações e provas. Os próximos mundos, todos eles terão provas, não terão mais expiações. Ah, o que é expiação mesmo? Consequência da desobediência às leis de Deus. Mas depois que eu parar de desobedecer às leis de Deus, vai ter coisa nova para aprender, vai ter coisa, então é prova. O que o Emmanuel aconselha a gente? Faze o melhor que possas, trabalha e segue adiante. E ele vem trazer uma sentença, porque ninguém foge ao progresso. Gente, quando Jesus falou que nenhuma das suas ovelhas se transviaria, ele falou nenhuma mesmo. Não tem exceção. Ah, mas aquele que provocou a guerra, que fez... nenhuma das ovelhas se transviaria. Vai ter lei de causa e efeito, vai ter arrependimento, vai ter reparação, vai ter anos de resgate, mas a gente vai ter que tomar o caminho em qualquer momento, porque todos vamos chegar à perfeição, querendo ou não querendo. Ninguém foge ao progresso conforme as leis de Deus.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.